que eu quero compartilhar com você hoje, nesse último domingo dessa série sobre missão. De alguma maneira, quero que você saia daqui hoje com uma causa. Você saia daqui hoje com algo dentro de você que você pode dizer que é pelo que você luta, é para onde você está indo com a sua vida, com todos os recursos que Deus te deu, com a inteligência que Ele te deu, com as habilidades, as aptidões naturais, com os dons que Deus te deu, com a sua percepção e a sua sensibilidade do mundo, com os amigos que você tem, com a família que você tem, com os bens e o dinheiro que você tem. Que isso tudo seja para você instrumento, para você correr, para você realizar o que Deus está realizando, para você cooperar com o que Deus está fazendo. Deus está em missão, Jesus está em missão. Jesus não está pensando exclusivamente em como esse mundo aqui precisa ser melhor, embora isso seja parte do pensamento de Jesus, porque Ele já sabe como é que faz para esse mundo ser melhor, é só Ele voltar, aí vai ficar tudo melhor. Jesus tem no seu coração o interesse de despertar em nós um desejo de nos associarmos a Ele no que Ele está fazendo. Ele poderia finalizar todas as coisas assim, poderia finalizar tudo assim, mas Ele decidiu contar com você. Jesus repartiu com a igreja a sua missão. Com Ele a gente aprende como o casamento deve funcionar, onde duas pessoas que se unem e se tornam uma só, caminham no mesmo chamado, numa mesma vocação, no mesmo direcionamento, contribuindo o marido e a esposa, cada um com seus dons, com suas aptidões, para ir no mesmo alvo. Jesus, com a sua missão, Ele compartilhou a sua missão com a igreja, para que a igreja entrasse debaixo do seu jugo e caminhasse com Ele naquilo que Ele está realizando. Esse é o único propósito que faz sentido para a sua vida, para a minha vida. Não faz sentido a gente gastar o nosso tempo, a nossa energia e o nosso coração para algo que Jesus não esteja fazendo, porque Ele é o nosso noivo. E depois que a gente casar, tudo vai ser diferente. E a gente não vai levar para dentro do casamento aquilo que é propriamente nosso. Quando Jesus voltar em seu poder e glória, para restaurar num dia só todas as coisas, porque depois que Ele volta, vai acontecer o juízo de todas as nações diante de Jesus, e o coração de todas as pessoas na sua história vai ser exposto diante de todos. A gente não vai conseguir levar para dentro do casamento. Acontece o juízo final e acontece a nossa entrada na glória. E depois da nossa entrada na glória, que é o nosso casamento, de fato, com Jesus, o nosso noivo, a gente não vai conseguir levar para dentro do casamento aquilo que desde já Ele falou que não faz sentido para essa união entre nós e Ele. Você entende isso? A gente não vai levar para dentro do casamento com Jesus o que hoje Ele já diz para a gente que não faz sentido a gente ter no noivado. É como se nesse período de noivado Ele fosse avisando, quando a gente casar vai ser assim, larga a mão disso, vamos começar a amadurecer já. Vamos, caminha junto comigo, já vamos construindo e preparando todas as coisas para quando a gente casar. Porque não vai ficar. A gente pode entrar nesse casamento tendo nos empenhado por aquilo que Ele já nos direcionou,
vivendo do estilo de vida do noivo, ou a gente pode entrar no casamento como quem não se preparou para o casamento. São as duas opções. E missão, quando a gente fala de missão, é como Jesus chama a noiva para se preparar para a sua volta. Como Jesus chama a igreja para se preparar para o seu retorno. E a gente precisa compreender a justiça de Deus. Eu quero que você abra comigo em Naum, capítulo 1. Profeta menor. Pode abrir Mateus ali, você vai voltando. É uns 4 livros antes. Naum é bem curtinho, tem 3 capítulos. Naum, capítulo 1. Vocês acharam? Não. Alguém não achou? Capítulo 1. Naum, que vivia em Elcós, recebeu numa visão esta mensagem acerca de Nínive. O Senhor é Deus zeloso, cheio de vingança e ira. Vinga-se de todos que a ele se opõem e reserva sua fúria para seus inimigos. O Senhor é lento para se irar, mas tem grande poder e nunca deixa de castigar o culpado. Demonstra seu poder no vendaval e na tempestade. As nuvens são poeira debaixo de seus pés. Quando você lê o verso 1, o que você lembra? Jonas, né? Por que Jonas? Nínive. Naum também é profeta para Nínive. Possivelmente ele não foi até lá, como Jonas. Mas ele escreveu uma profecia para Nínive. E você tem esses 3 capítulos de profecia contra Nínive, começando dessa maneira. O Senhor é Deus zeloso, cheio de vingança e ira. Vinga-se de todos que a ele se opõem. Reserva sua fúria para seus inimigos. O Senhor é lento para se irar, mas tem grande poder e nunca deixa de castigar o culpado. A pregação para Nínive, na Síria, começa anunciando a justiça de Deus. E quando Naum anuncia a justiça de Deus, ele começa dizendo como na sua justiça Deus pune os criminosos, ele castiga os culpados, ele se vinga e se ira contra toda a injustiça. Paulo faz uma menção a isso quando em Romanos capítulo 1, verso 18, ele começa dizendo: a ira de Deus se revela do céu contra toda injustiça. E aí ele vai desenvolver o seu trabalho lá em Romanos. E quando se começa essa palavra profética para Nínive, o primeiro anúncio é o anúncio de como Deus tem uma aversão à injustiça, tem uma aversão ao crime, como Deus, na sua justiça, ele tem aversão ao pecado, e como, embora Deus seja lento para se irar, ele é paciente, ele deixa com que o crime ocorra e o crime se repita, ele deixa com que a injustiça seja praticada e seja praticada de novo, ele deixa com que o pecado seja cometido e seja cometido de novo e mais uma vez, e ele dá tempo para que se arrependa.
Embora Deus seja paciente, Ele seja lento para se irar, Deus pune o culpado. Deus exerce a justiça contra o pecador. E aqui a gente, falando nessa noite sobre a gente viver a missão que o nosso noivo compartilha conosco, a gente precisa compreender o caráter de Jesus para a gente entender a missão. Querido, se a gente não conhece o caráter do nosso noivo, a gente não entende como a gente se prepara para o casamento. A gente tem que saber como que é o noivo. E o noivo é justo. O nosso noivo é justo. Jesus é justo. Jesus é justiça. Jesus, em essência idêntica ao Pai, em essência idêntica ao Espírito Santo, Ele é lento para se irar, mas Ele vem com vingança, com ira, e Ele castiga o culpado. E quando Jesus retornar, quando Jesus vier pela segunda vez em seu poder, em sua glória, sobre as nuvens, Jesus vem para estabelecer um trono do julgamento e ministrar o juízo final, em que todos os seres humanos vão se encontrar diante desse trono. Esse trono que hoje nós temos acesso no espírito de misericórdia pelo seu sangue. Porque Hebreus fala que nós podemos chegar ousadamente diante do trono da graça. Jesus veio na sua primeira encarnação, primeira e única encarnação, mas Jesus veio... Era só para ver se vocês estavam ligados. Jesus veio na sua primeira vez como um homem ministrando a misericórdia e trazendo a mensagem de arrependimento para que os homens se arrependessem dos seus pecados, para que os homens se arrependessem porque o reino estava chegando, o reino estava próximo, e aí ele estabeleceu o trono de misericórdia para que nós nos relacionássemos com Jesus, entendendo que podemos chegar pelo sangue diante do trono. E que esse trono é um trono que prepara para nós os recursos da bondade, da graça de Deus, até que Ele venha a segunda vez. Porque na segunda vez do Messias, quando Ele vier para a terra, Ele não vai vir como um cordeiro, Ele vai vir como um leão. Ele não vai vir como um cordeiro que se entrega para ser sacrificado, mas Ele vai vir como um leão que vai exercer juízo, e como dizem os profetas menores, Ele vai despedaçar aqueles que se opuseram ao seu governo e à sua mensagem de misericórdia. Jesus está dando para as nações tempo para que se arrependa. Jesus está dando para todos os habitantes da terra, entre a sua vinda e o seu retorno, tempo para que se arrependam dos seus pecados e se aproximem do trono da graça, arrependidos, recebam redenção, nasçam de novo e vivam uma vida no Espírito Santo. Ele está oferecendo isso para nós. Essa é a mensagem, porque Ele é lento para se irar, mas Ele não deixa o pecado sem ser punido, porque o noivo com quem a gente está aliançado é misericordioso, mas Ele é justo, faz parte do caráter dele a justiça. Entende isso, querido? Ele é justo. E Paul Washer vai dizer que esse é o versículo mais problemático da Bíblia, é o verso 3. Que Deus, de maneira nenhuma, deixa sem castigar o culpado. Revista Atualizada fala assim: Deus, de modo nenhum, inocenta o criminoso. Deus não inocenta o criminoso. Paul Washer fala que esse é o versículo mais problemático da Bíblia. Porque, por direito, por caráter, por natureza, toda a humanidade deveria ter sido extirpada da face da terra por causa dos seus pecados. Mas eu quero que você vá comigo lá em Romanos capítulo 1. Verso 16. Romanos 1,16 diz: não me envergonho das boas novas do Evangelho a respeito de Jesus, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé.
Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. A única salvação que o homem pode ter é pelo Evangelho de Jesus. Não há outra maneira de um homem pecador, injusto, que quebrou a lei de Deus, ser considerado justo e ser aceito por Deus, se não for pelo Evangelho de Jesus, se não for pela fé em Jesus, se não for pela declaração explícita: eu creio que Cristo é o meu Salvador, eu creio que Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Mestre, Ele é o meu dono, Ele é a quem eu devo os meus afetos, os meus pensamentos, e eu devo amá-lo com todo o meu coração, com toda a minha mente, com todas as minhas forças, com a minha alma, com os meus sentimentos, com a minha vontade. Eu creio que Cristo é o Filho de Deus. Não existe outra maneira de alguém ser salvo sobre a face da terra, a não ser pela fé em Jesus Cristo. Não tem outro jeito de ser salvo. Não tem outro jeito de você ser livre do juízo divino quando Cristo voltar sobre as nuvens, a não ser pelo Evangelho. Porque Ele pode ser misericordioso e paciente para que a gente se arrependa, mas Ele não vai inocentar o culpado. Mas Ele abriu uma porta no meio desse beco sem saída que a humanidade estava, e Ele propôs em si mesmo. O Pai propôs que no Filho Jesus nós experimentaríamos redenção, perdão dos nossos pecados e uma nova vida. Jesus transfere para si os pecados da humanidade e Ele transfere para aquele que crê nele a justiça. E assim Deus declara justo aquele que crê que Cristo é o Filho de Deus. Não tinha como consertar, gente, a humanidade, não tinha jeito. A única maneira era matar o homem. O homem pecou, o homem caiu, a humanidade está corrompida pelo pecado. Não tem outro jeito do homem ser salvo. Porque quando a gente crê em Cristo, a gente crê no sacrifício de Cristo, a gente morre, espiritualmente falando. Paulo fala para nós em Romanos capítulo 6, que nós morremos com Jesus na cruz. Ele teve que levar a gente junto com Ele para o Calvário. Nós tivemos que morrer junto com Ele para poder nascer de novo. Não tem como, a gente tem que morrer com Cristo. E quando a gente morre com Cristo, a gente não morre só assim, filosoficamente. Não é uma ideia metafísica, morri com Jesus, é uma ideia que eu me iludo e eu me convenço. Mas quando eu morro com Cristo, morre o velho homem, morre os velhos desejos, morre a velha vontade, morre os velhos sentimentos, morre os velhos pensamentos, morre a velha cosmovisão e morre o velho comportamento, os velhos hábitos, a velha maneira de lidar com a vida, com o dinheiro, com as ofensas, com as pessoas, a velha maneira de viver, sendo guiado só pelos instintos. Tudo morre com Cristo. Algumas pessoas aqui precisam morrer. Você começou a morrer, mas você parou na metade do caminho. Tem muita coisa viva aí, que precisa ser sepultada. E a justiça de Deus se revela desse jeito. E aí quando a gente olha para o que é a justiça de Deus, queridos, não é meramente punição, não é meramente juízo, mas a justiça de Deus se dá no fato de Deus consertar as coisas. Deus declara a gente justo pelo sacrifício do seu Filho. E agora Ele nos eleva do estado de queda, nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ele nos exalta junto com Jesus. Ele tira a gente da desgraça e nos coloca no estado de graça. Ele restaura para deixar justo, para deixar alinhado com o caráter do Filho, porque Jesus não se coloca debaixo do jugo desigual. Ele não vai se casar com uma mulher descrente, embora ela seja gentia e não judia. Jesus vai casar com uma esposa judia, mas não com uma esposa que é descrente. Ele vai casar com uma esposa convertida, que foi santificada pelo seu sacrifício. Jesus santifica a igreja para poder casar com ela. Jesus separa a igreja nasce de novo. Agora a igreja é adotada para fazer parte da família. E aí Ele vai moldando ela, e Ele vai transferindo para ela
o seu caráter, os seus propósitos, os seus intentos, o seu jeito de viver, os seus afetos. Jesus começa a preparar a igreja para o casamento. E justiça é parte do caráter de Cristo. Cristo é justo. Quando Deus cria Adão, e aí ele faz Adão dormir, e do seu lado ele tira Eva. Isso é uma analogia para nós. Jesus é o último Adão, segundo o apóstolo Paulo. Jesus não está dormindo, literalmente. Jesus está acordado, Jesus não dorme. Ele está sentado no trono. Mas, quando Jesus foi crucificado, a Escritura fala que uma lança atravessou o lado dele. E aí do lado de Jesus saiu água e sangue. Isso é simbólico para dizer que é o nascimento da igreja. Assim como do lado de Adão saiu Eva, sai água e sangue, é o nascimento da igreja. E enquanto Jesus não está aqui fisicamente, essa esposa para ele está sendo retirada do seu lado. Em todo esse período de tempo de sua ausência, ela está sendo gerada, formada, preparada para que ela se torne idônea. E idônea significa da mesma altura, da mesma estatura, do mesmo tamanho, que olho nos olhos. Então, o que Jesus está fazendo nesse tempo que ele não está aqui, é preparando a igreja, para que a igreja amadureça e fique parecida com ele. O futuro da igreja é um futuro glorioso. Porque embora a igreja tenha começado muito pequenininha, com 120 pessoas lá em Jerusalém, há 2000 anos atrás, ela se espalhou pela face da terra e ela está amadurecendo, ela está crescendo, ela está sendo santificada e preparada para a vinda de Jesus. E essa preparação é uma maturidade. E os últimos anos, antes de Jesus retornar, a igreja vai ser mais madura do que nos primeiros anos de existência, porque ela vai se tornar idônea, do tamanho de Jesus. O apóstolo Paulo fala isso falando que nós seremos preparados para ficarmos na estatura de Cristo. A noiva vai parecer com o noivo. Do mesmo jeito que Eva tinha a altura de Adão e olhava nos olhos e preenchia as necessidades dele e servia ele como ele precisava, a igreja está sendo preparada para parecer com Jesus. O objetivo da nossa vida tem que ser se parecer com Jesus e caminhar nesse processo. E aí quando a gente fala de parecer com Jesus, é entender o coração de Jesus, é a missão de Jesus, é a vocação de Jesus. Ele está em missão, ele está salvando o mundo por causa da sua justiça. Ele veio e se entregou, e aí ele chama a noiva para ser igual a ele, para ir e se entregar pelos pecadores também. Então o nosso chamado é ir em direção àqueles que são inimigos de Deus, para que eles se tornem noiva também. É assim que Deus opera a justiça dele. E eu queria pregar a partir da justiça hoje e falar que depois da unção é justiça. Justiça é o caráter de Cristo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 18. A gente vai passear em alguns textos hoje, em volta do tema da justiça. Desculpa, queridos, Lucas 11. Lucas capítulo 11, verso 1. E depois a partir do verso 5. Lucas 11, 1 diz assim: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. E quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensine-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Verso 5. E ele prosseguiu: suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir 3 pães, dizendo: um amigo meu acaba de chegar para me visitar e não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá de dentro: não me perturbe, a porta está trancada, minha família e eu já estamos deitados, não posso ajudá-lo. Eu lhes digo que, embora ele não o faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa por causa da sua insistência. Ore, mesmo que você não seja muito amigo de Deus. Porque se não for pela amizade, pela insistência, ele vai te responder. 9.
Portanto, eu lhes digo, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos os que pedem recebem, que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Vocês que são pais, respondam, se seu filho lhe pedir um peixe, você dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo ao que lhes pedirem. Agora você vai para Lucas, capítulo 18, porque era esse o texto mesmo, e eu li o errado. Mas é a Bíblia, então tá bom, né? Nunca é demais. Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. E disse ele, havia numa cidade um juiz que não temia Deus, nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia, faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo, não temo a Deus, nem me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Tá bom, né? Jesus está só falando assim, encha o saco de Deus, que Ele vai te dar. 6. Então o Senhor disse, aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça, e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Do que Jesus está falando aqui? Tá, Jesus está falando de oração, é verdade. E Ele está falando que a gente deve orar sempre e nunca desanimar. Esse é o propósito da parábola, né? Então ele fala, Lucas fala, Jesus contou uma parábola para mostrar que eles tinham que orar sempre e nunca desanimar. Jesus está chamando a sua noiva para desenvolver vida de oração. Por quê? Porque Jesus é nosso intercessor. Ele está sentado à destra do Pai, como nosso intercessor. Se o objetivo é preparar a noiva para ficar parecida com Ele, uma das coisas que Jesus precisa ensinar a igreja a fazer é orar. Sempre. Então Jesus conta essa parábola para poder iniciar a vida de oração. Fala, vamos botar fogo aí na vida de oração dos discípulos, porque a oração precisa ser constante na nossa vida. E aí ele fala de uma viúva pobre e de um juiz que era injusto. Juiz iníquo significa um juiz injusto, um juiz sem caráter, um juiz cujo caráter não está alinhado com a justiça. E ele disse que a viúva ficava lá insistindo com ele, faz justiça contra os meus adversários. E aí o juiz não queria saber dela, mas ela insistiu tanto, que o juiz foi lá e julgou a causa dela e beneficiou a viúva. Quando Jesus termina de contar essa parábola, ele diz, a gente pode pensar, assim como aquela parábola de Lucas capítulo 11, que ele compara Deus a um pai pecador, porque Jesus está dizendo assim, o padrão é muito baixo aqui, né? Quando você pensa em pai, você pensa num pai pecador. Então eu quero dizer que se um pai pecador sabe dar presente para os filhos, quanto mais um pai perfeito que está no céu. Aí Jesus vai fazer a mesma coisa, ele segue a mesma lógica para essa parábola. Parábola é uma história paralela que é fictícia, não é uma história real. Então Jesus diz, se esse juiz injusto responde à insistência de uma viúva pobre e necessitada, imagina um juiz justo, que é o nosso Pai do céu. Ele não vai responder a nossa oração quando a gente clama por justiça? Ele vai responder, e rápido. Então a pergunta de Jesus é, verso 7, acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que Ele vai fazer justiça, e rápido. Só que aí Jesus faz uma pergunta assim, será que quando eu voltar pela segunda vez alguém ainda vai crer que Deus responde a oração? Será que quando eu voltar, a igreja ainda vai orar? Ela ainda vai estar orando? Ela ainda vai crer que Deus responde ao clamor
E quando a gente fala de justiça, sobre se alinhar com o caráter do noivo justo, eu queria começar por aqui dizendo que o primeiro viés para a igreja buscar a justiça é a oração. Jesus está dizendo que Deus vai fazer justiça àqueles que clamam dia e noite. Se a gente quer ver a justiça estabelecida na terra, se a gente quer ver a justiça de Deus no nosso meio, no sentido de restauração, porque quando Ele realizou a justiça para nós, o que Ele fez? Ele tirou a gente da desgraça e Ele nos levou para um estado de graça. Ele tirou a gente da perdição e Ele nos realinhou com o propósito dEle. É assim que Ele exerceu a justiça. Esse é o caráter do noivo. A missão da igreja é fazer a mesma coisa pelos perdidos. Então Jesus está colocando, a igreja precisa orar para que Deus estabeleça justiça na cidade. O primeiro instrumento pelo qual Deus estabelece justiça na sociedade, para que Deus manifeste a justiça dele na terra, na cidade, no meio dos injustiçados, para que Deus tire as pessoas do estado de perdição, é através da nossa intercessão. A nossa oração é um meio pelo qual Deus estabelece a justiça na terra. A gente precisa orar. A gente precisa clamar. A igreja precisa orar pelos não convertidos. A igreja precisa orar por salvação. Essa precisa ser a causa que queima o nosso coração. Que aquilo que Ele fez com a gente, Ele agora nos chama para fazer junto com Ele para outras pessoas. Eu penso quanto que falta para nós uma perspectiva da eternidade. Salmo 37, verso 13 fala assim: quando Deus pensa nos perversos que zombam da sua lei, Ele ri, porque Ele sabe que o dia do juízo vai chegar. Deus ri. Deus zomba dos perversos que blasfemam contra Ele, porque Ele sabe que o dia do juízo vai chegar. E todos receberão a punição. E eu tenho pensado nesse salmo, e eu tenho orado por isso, eu tenho falado: Senhor, será que eu posso rir do dia do juízo junto com o Senhor? Será que eu vivo de modo alinhado com o coração do meu noivo, fazendo a mesma coisa que ele está fazendo? E pensando que quando encontrar Jesus novamente, vai ser tão bom, porque eu não vou me envergonhar de ter vivido de maneira negligente, de maneira leviana. Será que eu posso já rir no dia de hoje, pensando que Ele vai falar assim: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu vou fazer você experimentar o muito, entra no gozo do teu Senhor. Eu quero olhar para o dia do juízo com paz no meu coração, de que eu estou vivendo hoje como noiva de Cristo, que está sendo preparado para olhar nos olhos dEle, para ter a mesma estatura que Ele, para ter o mesmo entendimento que Ele, para ter o mesmo coração de Jesus, e que vive do jeito que Ele vive. Se a gente pensar nisso, a gente vai clamar pela conversão dos nossos parentes. Se a gente pensar nisso, a gente vai colocar lá na nossa agenda: eu vou jejuar um dia por semana para Deus salvar a minha casa, para Deus salvar de verdade a minha mãe, para Deus salvar de verdade o meu irmão, para Deus salvar de verdade o meu filho. Eu vou clamar por isso, porque a justiça de Deus se dá através da nossa intercessão. Será que a gente tem noção de que Jesus vai vir uma segunda vez, não só para nos receber, mas para poder colocar todos diante do trono? E que o trono da misericórdia é agora, antes dele voltar. Porque quando ele voltar pela segunda vez, vai ser o trono do juízo, não é o trono da misericórdia mais. Eu vou ser absolvido por causa do sangue de Cristo. E eu quero chegar lá convicto, consciente de que eu construí nos meus 60, 70 anos de vida, que eu já estou cumprindo 1/3 deles. Foi tudo por causa dele. Eu vivi por ele. Eu intercedi pelos não salvos. Eu anunciei o evangelho. Porque a hora que ele chegar, todo o tempo que eu passei na frente do Netflix, que eu passei falando bobeira, que eu passei fazendo nada que prestasse, Jesus vai pedir conta.
Você sabe que Jesus fala assim no Sermão do Monte? Cada palavra tola que sair da sua boca vai ser pedido conta. Cada bobeira que você falar, cada comentário sem sentido que você fez, cada murmuração que você fez, Jesus vai pedir conta. Isso não é para ser mal interpretado por nós, como se Jesus fosse frio. Mas isso é para ser entendido por nós, queridos, de um jeito que o reino dele é tão perfeito, e a nova cidade, o novo céu, a nova terra, a glória eterna vai ser tão gloriosa e tão perfeita que não vai entrar nada que seja incompatível. Tudo que a gente construiu na nossa história, se estava compatível com a natureza da glória eterna, vai entrar. Se estava incompatível, vai ficar. É uma perspectiva de o que combina com a glória eterna de Cristo e o que não combina com a justiça dele. A vida que a gente leva. Então Jesus coloca essa situação para nós, falando sobre justiça. E aí a primeira coisa que ele coloca é sobre oração. Eu quero ler mais um texto com você. Mateus capítulo 9. Mateus 9, 37. Vamos ler 35. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. E disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, para que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Jesus olhou o mundo quebrado, ele viu as pessoas desamparadas, desesperadas, ele teve compaixão delas, sofreu por elas, chorou por elas, as curou, ministrou esperança e falou assim: gente, a colheita é grande, está tudo pronto. Outra versão diz: os campos branquejam, está tudo pronto, as pessoas estão prontas para receber o Senhor. Orem para Deus mandar trabalhadores para o campo. Andrew Murray faz um comentário sobre esse texto. Andrew Murray escreveu mais de 200 livros. Um pastor reformado que escreveu livros tanto sobre teologia, sobre os atributos de Deus, como também livros sobre avivamento, sobre cura. O livro mais famoso dele é Com Cristo na Escola da Oração. E Andrew Murray fala assim, Deus, sobre esse verso, ele fala assim: Deus mandar trabalhadores é 100% dependente da oração da igreja. Jesus está dizendo: você precisa orar para Deus mandar trabalhadores. Se vocês não orarem para Deus mandar trabalhadores, Ele não vai mandar trabalhadores. Agora, eu penso que no coração de Jesus, o desejo dele é mais excelente do que a gente só orar por um terceiro. Só orar por um terceiro. Da gente só orar e falar assim: Deus, manda missionário. Deus, levanta mais pastor, levanta mais mestre, levanta mais evangelista, levanta mais gente, Senhor, que leva a sua obra a sério. Eu acho que essa é uma oração que a gente tem que fazer. Deus, levanta mais gente para ir para o Nepal, para a Índia, para a China, para os países não alcançados. Levanta mais gente. Mas eu tenho certeza que no coração de Jesus, quando ele fala disso aqui, é porque ele está considerando que os discípulos já são esses trabalhadores. Então ele está falando: ora para que além de vocês, Deus levante outros. Para quê, gente? Para poder ministrar e revelar a justiça de Deus em Cristo Jesus. Para dizer que o único jeito de se reconciliar com Deus, de experimentar a vida, de experimentar a restauração da sua vida é através de Cristo. Ministrar a justiça de Deus. Mas talvez para nós aqui, talvez para alguns de nós, a gente precisa não só para Deus levantar terceiros, não só orar por terceiros, mas a gente precisa aprender a orar como Isaías.
No capítulo 6, que Deus fala assim, quem vai por mim? E aí Isaías fala assim, Senhor, eu estou aqui. Eu vi a sua glória, eu vi a sua majestade, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, eu vi a orla das suas vestes, eu vi o poder da sua autoridade, eu vi o tanto de vitória que o Senhor tem, o Senhor é majestoso, eu sou impuro, a minha boca está cheia de sujeira, o seu anjo tocou meus lábios, e o Senhor está perguntando, alguém pode mandar a mensagem, anunciar a mensagem que eu tenho para dizer? E aí Isaías fala assim, Senhor, eu te vi, eu vi a sua glória, eu estou aqui, pode me mandar que eu vou, Senhor, eu vou porque eu te vi, eu sei quem é você, depois que eu te vi eu não posso não ir, eu estou aqui, pode falar, o que é para falar, Senhor? O Senhor é tão majestoso, eu preciso repartir a sua mensagem, eu preciso repartir a sua glória, repartir a contemplação da sua face, da sua beleza, porque a luz do teu rosto, Senhor, a tua beleza é a esperança. Eu fiquei abismado de novo, Senhor, depois que eu vi a sua glória, depois que eu vi o seu trono, eu senti que o meu coração bateu de novo, Senhor. Eu vou, porque te ver foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então, se o Senhor quer saber quem vai, eu vou, Senhor. Pode dizer qual é a sua mensagem? Eu vou, porque os meus olhos viram o Rei. Isaías só falou que ele podia ir, porque ele viu Jesus assentado sobre o trono. Ele teve uma noção da majestade de Deus. A gente tem que orar por terceiros. Mas talvez a gente precisa orar primeiro a oração de Isaías. Fala assim, sou eu. Eu vou, Senhor, eis-me aqui. E aí se você ler os versículos seguintes, Deus dá uma super missão para Isaías. E fala assim, então tá, Isaías, sua primeira tarefa é a seguinte. Fala para eles que eles ouvem e não entendem, que eles têm olhos, mas não enxergam, que o coração deles está endurecido e que eles não vão se converter. Eles vão ser condenados porque eles estão endurecidos. Fala isso para eles. Primeira missão chega e diz, o seu coração é duro. Você ouve, mas não entende. Você vê, mas não enxerga. Você precisa entender que se você não mudar, você está perdido. É a primeira mensagem dele. Mas a força propulsora para anunciar a mensagem foi porque ele viu a glória. Ele viu a glória de Jesus. Malaquias capítulo 1. Último texto para nós. Ou não. Então, depois da unção, justiça, para a gente promover justiça, a gente precisa orar primeiro. Sem vida de oração, a gente não vai anunciar a justiça do reino. Malaquias capítulo 1 é antes de Mateus. E a segunda coisa é amor prático. A segunda coisa é amor prático. Essa semana eu estava, depois do almoço, eu estava sentado na mesa de casa, almoçando. Não, depois do almoço. Eu almocei, aí eu estava sentado na mesa de casa, lendo a Bíblia, estava lendo Romanos. E eu tive... Sabe quando você tem a impressão de que você viu um vulto? Você vê um vulto, aí depois você olha para o mesmo lugar e não está lá? Sabe quando é assim? Já passou isso? Eu estava ali lendo a Bíblia, aí eu vi uma fumaça subindo. Era uma fumaça que subia da cadeira que estava do meu lado. Assim, na minha diagonal. Eu estava aqui, sentado, aí aqui era a ponta da mesa e tinha a cadeira. Aí eu estava aqui lendo a Bíblia. Aí eu vi uma fumaça subindo. Aí eu olhei e não tinha fumaça. Eu falei, que estranho. Aí eu puxei a cadeira para ver o que tinha na cadeira. Não tinha nada. Eu falei, senhor, o que é isso? Ele falou, é fumaça sem sacrifício. Eu falei, tá, o que é isso? Aí ele falou, vai para Malaquias. Malaquias é um livro inteiro
ou em grande parte, escrito para os sacerdotes. E Malaquias diz o seguinte, ali no capítulo 1 mesmo, verso de número 7. Vocês desprezam o meu nome oferecendo sacrifícios contaminados sobre meu altar. E vocês perguntam, de que maneira contaminamos os sacrifícios? Vocês os contaminam dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. Acaso não é errado sacrificarem animais cegos? Não é errado oferecerem animais aleijados e doentes? Apresentem ofertas como essas a seu governador e vejam se ele ficará satisfeito e se agradará com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Quando a gente olha para Malaquias, uma das grandes exortações que Deus faz ao povo é sobre como eles estavam entregando para Deus o resto. Então eles, no serviço do tabernáculo, eles entregavam animais cegos, animais aleijados, animal doente. Vamos comer aqui a cabra boa, o carneiro bom, e vamos dar o doente lá para Deus. E aí Deus fala, vocês estão desonrando o meu nome, vocês desprezam o meu nome. E aí quando eu vi aquela fumaça, mas eu vi não tinha sacrifício, o que o Espírito falou no meu coração é oração sem sacrifício. E aí eu fui orar sobre isso, e o Senhor trouxe à minha mente sobre como funcionava o ofício do tabernáculo. E o ofício do tabernáculo, de maneira grosseira e resumida, ele tinha 3 estágios. O primeiro estágio é sacrificar o animal. É sacrifício oferecido. O segundo estágio é acender o incenso. E o terceiro estágio é se apresentar diante da presença gloriosa de Deus, que pode ser ali também o lugar do juízo, o lugar do trono, da habitação de Deus. Então você tem as 3 partes do templo. Deus falou, o primeiro simboliza amor. Paulo fala, apresentem o corpo de vocês como sacrifício, santo e agradável a Deus. E Jesus é a maior representação disso, porque ele apresentou o corpo dele como sacrifício de amor. É se apresentar como sacrifício. O segundo estágio, o incenso, é intercessão. É clamar. E o terceiro é chegar diante do trono do juiz de Deus. E o Senhor falou comigo assim, vocês oram bastante, mas eu não estou vendo sacrifício de amor. É igual Malaquias. Vocês oram bastante, mas o sacrifício de vocês são animais cegos e aleijados. Eu preciso ver amor prático. Eu preciso ver amor prático. A intercessão no santuário, ela vinha depois da manifestação do amor, de se oferecer. E o chamado de Deus para nós, em representação do tabernáculo na nova aliança, é se sacrificar por amor. É um amor prático, é um amor concreto, é um amor encarnado, junto com a oração. É você viver a justiça. É você amar o necessitado. Estava conversando com o João hoje no telefone, e ele estava lá no Sense com os meninos, né? Os jovens infratores lá, que estão presos ontem, fazendo uma capelania, e ministrando a palavra de Deus para os rapazes presos. E aí eu falei, João, como foi? Ele falou assim, cara, os caras estão completamente abertos lá. Você chega lá e eles começam a abrir a vida e falar, eu quero perdoar fulano, eu quero fazer isso, eu quero mudar, ora por mim, eu quero receber. Eu falei, João, sabe por quê? É por isso que Jesus fala assim, que ele veio para os pobres e para os encarcerados, porque o sofrimento abre o coração das pessoas para ouvir a mensagem do Evangelho. E é por isso que Jesus chega e ele vai direto nos pobres, ele vai direto nos necessitados. Por isso que você vê Jesus se doando, porque o sofrimento abriu o coração deles para receberem ministração. A vida bateu tanto neles que eles estão abertos para receber. E é por esses que a gente vê Paulo, Jesus, Pedro, o Novo Testamento nos desafiando para ir em direção, para exercer justiça, para restaurar eles a uma vida de dignidade. É um amor prático. Nós vamos orar por justiça, mas nós vamos praticar a justiça. Deus tem colocado isso no nosso coração.
A gente fez, nesses últimos 1 mês e meio, um trabalho lá com os meninos de São José dos Pinhais. Ontem o João foi me representando lá para a gente conseguir as portas de capelania, a gente conseguiu um espaço de capelania. Amém? Mais ou menos. Porque a gente precisa de pelo menos 20 homens. Pelo menos 10. Mas seria ideal 20 homens. Porque aí a gente faz uma escala. É sábado das 14h às 17h. Aí a gente consegue colocar lá, você faz uma escala. Você vai uma vez no mês. Se você falar, uma vez no mês eu posso. O que você vai fazer? Você vai ter um tempo, ele vai ficar dentro da cela. Do lado de fora você conversa com ele. Vai ter um tempo de 15 minutos para você conversar com ele, orar com ele, ministrar o coração dele. Aí a gente faz um tempo, a gente não entra na cela, a gente fica do lado de fora do corredor. A gente tem um tempo de adoração e depois uma palavra para pregar para eles. E a gente faz isso 2 vezes no período da tarde. Amém mais ou menos, queridos, porque se os homens não se dispuserem aí, não é amém coisa nenhuma. Porque a gente continua a orar sem amor prático, a gente continua a acender incenso sem oferecer o sacrifício. Porque a justiça começa com a gente orando, porque foi isso que Jesus falou. Pai vai fazer justiça àqueles que clamam de noite. Mas se a gente não for lá manifestar esse caráter de justiça do nosso noivo, não adianta. Então, se você quer, fala com o João hoje no final do culto, porque a gente precisa passar a relação de nomes para começar sábado que vem. Outra coisa que Deus abriu as portas foi a gente começar um trabalho no Colégio Hernani Vidal aqui. Dia 26 de julho a gente vai vai fazer um café da manhã para os professores, antes de começar o 2º semestre, apresentando um projeto de trabalho com eles. A gente vai fazer um café da manhã, vamos cantar uma música para eles, dar um presente para eles. E a gente vai entrar na escola para poder ministrar. A gente está ajudando o Gu com várias coisas, lá a casa dele agora, está lá morando. Você entende isso? O que é justiça? Você entende? Eu quero que você entenda uma coisa. Quando o profeta Naum chega para Nínive e ele começa a falar de juízo, e ele fala que Deus vai vir, não é porque não tem esperança, porque se não tivesse, Deus não levantava um profeta. Mas a mensagem que Deus quer trazer é abrir os olhos deles para que eles se arrependam da maldade. Quando você vai chegar no cárcere para ministrar, tem rapaz lá que cometeu todo tipo de crime. Da última vez que eu fui lá, eu bati um papo com um cara lá que estava dizendo os crimes que ele cometeu e as consequências. Você lembra de eu ter falado isso 2 semanas atrás aqui? De um menino que tinha matado o outro e que aí por vingança tinham acabado de matar o pai dele? É gente que tem crime para pagar, mas é gente que Deus olha e Ele enxerga a possibilidade de restauração. E eu vou lá ministrar justiça. É o quê? É acreditar que o perverso pode se converter. Eu quero finalizar Isaías 58. Verso 1, grite alto com todas as suas forças, grite alto como o som da trombeta, fale ao meu povo Israel, sobre sua rebeldia e seus pecados. Apesar disso, agem como se fossem piedosos, vêm ao templo todos os dias e parecem ter prazer em aprender a meu respeito, agem como nação justa, que jamais abandonaria as leis de seu Deus, pedem que eu atue em favor deles e fingem querer estar perto de mim. Dizem, jejuamos diante de ti, por que não prestas atenção? Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. Vou lhes dizer por quê, eu respondo. É porque jejuam para satisfazer a si mesmos. Enquanto isso, oprimem seus empregados. De que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum, não ouvirei suas orações.
Vocês se humilham ao cumprir os rituais, curvam a cabeça, como junco ao vento, vestem-se de pano de saco, cobrem-se de cinzas. É isso que chamam de jejum? Acreditam mesmo que agradará ao Senhor? Este é o tipo de jejum que desejo. Soltem os que foram presos injustamente, aliviem as cargas de seus empregados, libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas, repartam seu alimento com o faminto. Ofereçam abrigo aos que não têm casa, deem roupas aos que precisam, não se escondam dos que carecem de ajuda. Deus não quer devoção sem amor. Porque não é devoção de verdade. Quando eu me consagro a Deus, eu oro, eu jejuo, eu vou na igreja, eu estudo a Bíblia, e isso não me transforma em alguém que ama mais. Deus fala, não é para mim, não é a mim que vocês estão adorando. Vocês estão adorando o que vocês querem que eu faça. Vocês querem que eu faça. Aí vocês vêm e se consagram, mas não porque vocês querem ficar parecido comigo, vocês querem me exaltar, é porque vocês querem que eu faça o que vocês querem. Então eu oro, eu jejuo para que Deus faça a minha vontade. Eu não oro e jejuo para eu poder me alinhar com o caráter de Jesus, meu noivo. E aí ele fala assim, eu não vou responder oração, porque eu não quero devoção, eu não quero oração sem amor prático. Eu quero amor prático. Essa consagração tem que virar amor. Tem que virar alguma coisa. E se vocês fizeram o que eu estou dizendo, que é, reparta o seu alimento com os famintos, dê abrigo àqueles que não têm casa, dê roupa aos que necessitam, não se escondam de quem carece de ajuda. Aí o verso 8, então sua luz virá como o amanhecer, e suas feridas sararão num instante, sua justiça os conduzirá à frente, e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Então vocês clamarão e o Senhor responderá, aqui estou, ele dirá. Removam o jugo pesado de opressão, parem de fazer acusações, espalhar boatos maldosos, deem alimento aos famintos, ajudem os aflitos, então a sua luz brilhará na escuridão, e a escuridão ao seu redor se tornará clara como o meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, dará água enquanto tiverem sede, restaurará suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, como a fonte que não para de jorrar. Reconstruirão as ruínas desertas de suas cidades. Serão conhecidos como reparadores de muros e restauradores de ruas e casas. Verso 14. O Senhor será a sua alegria, grande honra lhes darei, e os sustentarei com a propriedade que prometi a seu antepassado Jacó. Eu, o Senhor, falei. Verso 13, guardem o sábado como dia santo, não usem esse dia para cuidar de seus interesses, desfrutem o sábado e falem dele com prazer, como o dia santo do Senhor. Honrem o sábado com tudo o que fizerem nesse dia, não sigam seus desejos, nem falem coisas inúteis. É por isso, queridos, que eu botei dentro da minha agenda, nesse semestre, atividades que eu nunca realizei. Como me envolver com o projeto da escola, como me envolver lá com o presídio de adolescentes. Porque eu podia ficar confortavelmente dentro da estrutura, trabalhando, vamos fazer discipulados, reunião do conselho, reunião de oração, pequenos grupos. Eu poderia ficar confortavelmente dentro dessa estrutura. É muito confortável isso aqui. Mas o Senhor fala, não vai rolar desse jeito. Porque eu estou interessado no pobre desgraçado. É nele que eu estou interessado. Eu estou interessado que justiça seja feita em favor dele. Então, se vocês só ficarem buscando, e aqui dentro, e não ir atrás de quem está perdido, essa relação nossa não vai rolar. Mas se você for atrás dele, eu vou responder suas orações. Eu vou restaurar todas as suas forças. A sua luz vai brilhar. Porque eu estou interessado nele. O meu coração bate por ele. Então você tem ouvido aqui, vez após vez após vez. Você está um mês ouvindo falar sobre projeto. Sobre trabalho no cárcere, sobre trabalho lá na Uberaba, sobre trabalho na escola, sobre ajudar o Gustavo, sobre se envolver com outras pessoas. Você está ouvindo isso, Deus está te chamando para um outro tipo de vida, de relacionamento. É uma coisa nova, gente. Eu vou terminar lendo o relato de um livro que a Bruna me indicou, sobre a história do Brasil.
e fala de um homem chamado Maurício de Nassau. Eu vou ler 2 páginas, então aperta os cintos. O conselho, isso aqui é no Brasil no século XVII, tá? Então, ainda, né, o Brasil colônia, os holandeses chegam no Nordeste. A cana-de-açúcar está começando a ser trabalhada aqui no Brasil, e aí diz assim: o Conselho dos 19, que regia a Companhia das Índias Ocidentais, responsável pela administração do Brasil holandês, convidou para ocupar a posição de governador-geral, de 1637 a 1644, um jovem coronel do Exército, o conde alemão João Maurício de Nassau-Siegen, então com 32 anos. Quando Nassau chegou à capitania, a situação era das mais desalentadoras. Engenhos estavam destruídos ou desocupados, e a população apavorada e desanimada diante dos estragos causados pelo conflito e da iminência de viver sob o jugo de um conquistador estrangeiro. Com o objetivo de recuperar a economia e ganhar credibilidade, Nassau mandou vender a crédito os engenhos abandonados pelos proprietários que tinham fugido para a Bahia. Forneceu crédito para a compra e equipamento das fábricas, saneou a crise de abastecimento, obrigando os proprietários a plantar o pão do país, a mandioca, na proporção compatível com o número de seus escravos. Na hora eu já coloquei um ponto de interrogação aqui. O quê? Ele estava levando em conta que deveria ser produzido em proporção ao número de escravos suficientes para produzir. Tá, então não é para os escravos morrerem de trabalhar. É na proporção que é possível? Tá. Calvinista. O conde determinou a liberdade de religião. Foi tolerante com os católicos e, segundo consta nos documentos, também com os chamados cripto-judeus, os cristãos novos que até então praticavam seu culto às escondidas. Comerciantes de origem judaica atuavam fortemente no Recife e havia 2 sinagogas em atividade na década de 1640. Nassau favoreceu ainda a vinda de artistas, naturalistas e letrados para Pernambuco. As poucas imagens que existem do Brasil holandês e mesmo no Brasil da cana foram feitas por artistas vinculados ao projeto de Nassau. Como a maioria das pinturas realizadas pelos portugueses tinha caráter religioso e era destinada aos recintos das igrejas, artistas como Frans Post e Albert Eckhout são referências importantes dessa época. Post tinha somente 24 anos quando chegou ao Brasil, na comitiva de Maurício de Nassau, e até hoje pouco se conhece sobre sua vida. Sabe-se apenas que ele nasceu em 1612, na cidade de Leiden, a qual concentrou muitos artistas importantes, treinados na universidade local. Pintou numerosas vistas de portos e de fortificações e pareceu encantado pelos trópicos palácidos de Pernambuco, Maranhão e Bahia. Na falta de pinturas no cotidiano, suas telas ficariam guardadas no imaginário nacional, como se correspondessem à realidade, e assim fossem documentos do Brasil holandês do século XVII. O que com certeza não eram. Se na Holanda boa parte dos artistas se dedicou a cenas familiares e urbanas, Frans Post preferiu a paisagem brasileira, céus nublados, rios magníficos, casarios isolados, barcas nos rios edênicos, frutas e animais exóticos, conferiam harmonia aos desconhecidos trópicos. Também Albert Eckhout teve na capitania holandesa de Nassau. Especializou-se em registrar frutas e nativos da região, tomadas no primeiro momento como fonte real e etnográfica. As ilustrações desse holandês deixaram conhecer, por meio de seus detalhes, uma série de elementos do imaginário da época. Na verdade, o artista devolvia à sua clientela aquilo que ela desejava ver, as práticas exóticas dessas gentes canibais. Os índios primeiros eram canibais. Talvez, por isso, na imaginação pacífica dos 2 casais, Tapuia e Eckhout,
fez questão de incluir mãos e pés dos inimigos mortos, dispostos nas cestas que os nativos levavam às costas, numa clara alusão ao canibalismo e ao imaginário que cercava tal prática. Além de Eckhout e Post, Zacarias Wagner legaria a rica coleção de desenhos representando uma lança de culto africano Xangô, o engenho Maciape e o mercado de escravos do Recife. O nome Nassau não ficaria apenas associado ao incentivo dado às artes e ao comércio. O conde esteve ligado aos melhoramentos feitos no Recife, que foi elevado pelos holandeses à categoria de capital no lugar de Olinda. A nossa irmã ali de Olinda. Perto da região deteriorada do porto, contando com o projeto do arquiteto Peter Post, Nassau fundou a cidade Maurícia, uma tentativa da réplica tropical da capital holandesa, com traçados geométricos e canais. Olha só, gente. A nova cidade também ajudou a melhorar a situação de uma população calculada em 7 mil indivíduos, que vivia em condições de higiene e de habitação críticas. Essa era a Mauritsstad, dos mapas e panoramas incluídos na obra de Gaspar Barlaeus, publicada em Amsterdã no ano de 1647. O governador ergueu palácios, um templo calvinista e instalou o primeiro observatório, que anotou um eclipse solar em 1640. Tratou do calçamento de algumas vias e do saneamento urbano. Outra medida importante foi determinar que se cobrissem todas as ruas com areia, para que elas não encharcassem. Era preciso repetir a operação 2 vezes ao dia, senão se ocorria um risco de pagar uma multa de 6 floris, que era a moeda. Sob a mesma pena, ficava proibido, olha só, lançar lixo nas ruas ou jogar bagaço de cana nos rios e açudes, pois isso impediria a proliferação de peixes de água doce, alimento básico das populações pobres. Olha no que o cara pensou. Nassau ainda mandou construir 3 pontes, as primeiras de grandes proporções do Brasil. Maurício de Nassau criou no Recife um grande jardim-recreio, que era também um pomar para plantas raras, com 852 pés de laranjeiras, 5 limoeiros, 80 pés de limões doces, 66 figueiras, 700 coqueiros especialmente plantados, e o habitat para animais vindo das mais diferentes partes do mundo: papagaios, araras, cines, jacis, jabutis, mutuns, galinhas da Guiné, patos, pavões, perus, pombas, tigres, sussuaranas, tamanduás, bugios, coatis, saguis, cabras de Cabo Verde, carneiros de Angola, além de peixes, para os quais havia 2 criatórios. O lugar foi utilizado como uma espécie de laboratório pelos cientistas que integraram a missão vinda com Nassau. O cara trouxe uma outra perspectiva. Entre eles estava o médico William Piso, que se dedicou a estudar a natureza local, o clima tropical e as doenças que afligiam a população, e o botânico e cartógrafo George Markgrave. Markgrave. Por fim, nos seus palácios, o conde reuniu coleções de curiosidades como arcos, setas, azagaias, redes, ornamentos de pena indígenas, mobiliários de jacarandá e de marfim, tudo feito no Brasil. Bastante popular por aqui, mas controverso em sua administração, Nassau recebeu o apelido de O Brasileiro, tal fascínio que a colônia exerceu sobre ele. No entanto, pressionado pelos holandeses, foi obrigado a regressar para a Europa em 1644, sendo esse também considerado o momento de início do declínio do Brasil holandês. A missão foi trazida com ele, e a missão dele se manifestou como um nacionalismo santo. Foi como se ele tivesse vindo de um outro reinado, para poder estabelecer a cultura do reinado no lugar que ele tinha chego. Você consegue entender isso? Você consegue captar isso? Ele veio de um reinado e trouxe uma cultura de um reinado. O cara criou laboratório. Ele fazia uma gestão que desenvolveu a economia. Ele criou crédito para os senhores de engenho plantarem. Ele pensava no trabalho dos escravos de maneira proporcional ao que eles conseguiam dar conta. Ele pensava nos pobres. Esse cara lutou por justiça, e ele criou o templo calvinista, porque ele veio lá de Genebra e era calvinista. Vamos orar. Se coloca de pé.
Hoje eu passei. Eu espero que o Senhor tenha ministrado seu coração nessa noite sobre como você pode trabalhar por justiça com aquilo que você tem, com aquilo que Deus colocou nas suas mãos e anunciar o Evangelho. Senhor, eu quero te agradecer por essa noite, eu quero te agradecer por esse tempo aqui que a gente se coloca diante do Senhor. Senhor, nós queremos cumprir a missão do Filho. Queremos cumprir a missão do Filho Jesus. Nós queremos, Senhor, nos colocar ao lado do Senhor como noiva. Queremos chegar à sua estatura, Jesus, como noiva idônea, Senhor. Queremos ter a sua estatura, queremos ter o seu caráter, Jesus. Queremos lutar pela justiça como o Senhor. Queremos clamar pela justiça, Senhor. Nós queremos viver pelo que o Senhor está fazendo, Jesus. Move o nosso coração, Senhor. Eu peço que o Senhor mova o nosso coração. Nós queremos nos juntar ao Senhor. Ó Jesus, eu peço que o Senhor desperte pessoas aqui no nosso meio que tenham compaixão e misericórdia dos pobres, dos perversos, dos injustiçados, Senhor, dos necessitados, daqueles que estão encarcerados, ó Deus. Eu oro mais uma vez que o Senhor abençoe o Sense de São José dos Pinhais, que a nossa presença lá traga salvação, transformação, Senhor. Eu oro que o Senhor levante homens dispostos aqui para fazer esse trabalho de capelania, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que o nosso coração, Deus, esteja ansiando por ver, Senhor, homens quebrados e mulheres quebradas receberem a salvação. Eu oro por isso, eu te agradeço por essa igreja amada, preciosa para o Senhor, por quem o Senhor Jesus continua lutando e trabalhando para que ela se pareça contigo. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para você se sentar e me dar mais 2 minutos. Coloca a arte lá, por favor, Samuel. Queridos, eu tenho um aviso para vocês. A prática faz a perfeição. Eu tenho um aviso para vocês sobre algo novo aqui que a gente vai começar a realizar na República a partir do domingo que vem. Se você não consegue ler ali, o que você realmente não consegue, em grande, oh Senhor, me perdoa por esse assassinato. Em letras grandes está escrito Domingo Ágape, e pequeninamente está escrito todo primeiro domingo do mês focado em celebrar o amor de Cristo e a redenção do homem. Todo mundo sabe que o primeiro domingo do mês é o domingo de ceia aqui na República, certo? É o domingo de ceia. Fazendo algumas reflexões e orando, o Senhor foi colocando no meu coração um desejo de valorizar o domingo da Santa Ceia, de fazer a pregação em torno da Santa Ceia, entendendo que a ceia foi um mandamento de Jesus, sagrado, um mandamento sagrado, um sacramento, para que nós relembrássemos verdades do seu Evangelho. A ceia é uma representação simbólica de uma verdade eterna. E muitas vezes o que a gente faz na Santa Ceia aqui é prega o sermão e tá bom, vamos agora para a Santa Ceia porque a gente faz parte e a gente tem que fazer de vez em quando. E a gente não faz do culto todo um momento de se reunir ao redor da mesa do Senhor. Diferentemente de como estudando alguns teólogos, como Calvino, Karl Barth, a gente sabe que eles falavam muito sobre a ceia acontecer em todos os cultos, sobre a pregação ser uma interpretação da Santa Ceia, e entendendo que a igreja primitiva, ela fazia ceia todo domingo. A gente ainda não está dando esse passo para fazer a Santa Ceia todos os domingos, mas a gente quer dar um novo passo para resgatar um fundamento do Evangelho, que é a Santa Ceia. E na igreja primitiva tinha a Santa Ceia como algo que acontecia na festa dos cristãos, chamado Festa Ágape.
Então, eu trouxe isso para o conselho aprovou, e eu tenho conversado com algumas pessoas para a gente ver que forma isso vai tomar, mas nós decidimos que no primeiro domingo do mês a gente vai fazer um culto voltado para a Santa Ceia. Então, a gente vai chamar isso de Domingo Ágape. Nesse domingo, a gente não tem outras coisas acontecendo, como ensaios e reuniões e nada disso. Pelo contrário, vai ser um domingo que a gente vai procurar resgatar o espírito do sábado, quando Jesus fala que é o dia do Senhor, o dia para a gente olhar para o Senhor, para a gente contemplar o Senhor, para a gente meditar na palavra. Quando a gente olha um pouco para a história, a gente vê que alguns homens de Deus, como o próprio Spurgeon, falavam assim que quando era o dia do Senhor, no domingo, a mãe dele, desde pequeno, não fazia nem comida, porque comida é trabalho, e aí vai desgastar, vai tirar o foco. Então fazia comida no dia anterior, e comia e esquentava só no outro. O que a gente quer fazer nesse domingo? A gente quer focar na Santa Ceia. A gente quer focar em simplesmente contemplar e olhar para Cristo crucificado. Então, o que a gente vai trabalhar é uma liturgia mais voltada para a oração, adoração, e uma palavra, uma pregação relacionada à Santa Ceia. Então, a gente começa o culto às 7 horas, mas a gente vai ter mais adoração e a palavra vai ser voltada para a ceia. E a gente vai terminar o culto um pouco antes, a gente vai terminar o culto 8h50. Por quê? Porque nesse dia a gente também vai comer. Então, na hora que acabar o culto, às 8h50, na hora que acabar a Santa Ceia, a gente vai fazer uma refeição, todo mundo junto. E a gente vai viver a comunhão como corpo de Cristo. Uma proposta junto a isso, que é uma proposta que a gente vê também na igreja primitiva, e quando eu trouxe para o conselho, o Eliezer falou assim, o meu pai é pastor e ele faz isso desde sempre, é jejuar no dia da Santa Ceia. A gente vai trazer essa proposta, isso acontecia na igreja primitiva também, eles faziam um jejum no dia da ceia, ou alguns dias anteriores à Santa Ceia. Então, a gente está propondo para a igreja, que no domingo que vem, que vai ser o nosso primeiro domingo do mês, a gente fazer o Domingo Ágape, com uma liturgia mais voltada para a oração, para a adoração, uma palavra voltada para a cruz de Cristo.